Minutos de Fama especial BBB 23. Oferecimento: tudo vira doce, transformando os seus momentos felizes em doces. E Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais. Olá, começamos a partir de agora uma edição especial dos 5 Minutos de Fama para falarmos sobre a desclassificação do MC Guimê e do Cara de Sapato. Tudo isso aconteceu na noite de ontem, né? Foi um momento bastante tenso dentro da casa e para a gente entender essa desclassificação do Guimê e do Cara de Sapato, a gente precisa voltar lá na festa do líder, que aconteceu ontem, né? Foi uma festa onde o líder MC Guimê escolheu o tema Funk Ostentação. Foi uma festa muito bonita, né? Com muito luxo, com muito brilho, mas lá por volta de 1 e pouca da madrugada, um episódio assim, aliás foram 2 episódios, né? Marcaram e foram decisivos para essa saída do Guimê e do Sapato. Mas vamos por parte. Primeiro a gente vai falar sobre o episódio envolvendo o MC Guimê. O que acontece é o seguinte: o MC Guimê estava ali conversando com a Dânia Mendes, que é a participante que veio, né, da Casa dos Famosos, né? E conversando com a Domitila, conversando com o Cara de Sapato, eles estavam ali super entrosados. E aí, num determinado momento, o Guimê, que já estava um pouco alterado, ele acaba alisando, acariciando a Dânia, né? E aí, isso aqui fora foi interpretado de uma forma bastante rigorosa, porque não foi apenas uma carícia ou 2 carícias. Ele foi descendo a mão, chegou a encostar as mãos, uma das mãos nas nádegas da Dânia. Ela percebeu isso, ela sentou, eles estavam ali perto do buffet, ela sentou no buffet e isso tudo causou um grande rebuliço dentro da casa, porque a Bruna percebeu, a Aline percebeu, elas chegaram pro Guimê e foram conversar com o Guimê sobre o fato dele estar assim alterado por causa do álcool. Ele, não, quero curtir minha festa e tal. E aqui fora, no mundo real também, né? Quem amanheceu no dia de ontem viu que todas as redes sociais não se falava em outra coisa, todo mundo comentando esse assunto do MC Guimê. Esse foi um ponto que aconteceu durante a noite. Teve ainda, obviamente, como eu já ia falar, né? Tudo isso foi registrado pelas câmeras, as imagens circularam pelas redes sociais e teve ainda um segundo episódio. Já dentro da casa, esse episódio já agora envolvendo o Antônio Cara de Sapato, lá dentro da casa, o Sapato que estava, já tinha demonstrado um certo interesse na Dânia, né? Logo assim que ela entrou na casa durante a tarde, ele bateu os olhos nela, foi uma coisa assim de primeira, isso a gente já tinha percebido, eu até comentei também nas minhas redes, mas aí durante a festa, né, eles foram pro quarto, entraram lá no quarto fundo do mar, e aí ficou aquela coisa, vamos dar um beijinho, não vamos? A própria Amanda incentivando, a Marvila incentivando, lá fora na festa também no jardim, tava rolando essa brincadeira, vamos dar um besito e tal, e aí lá dentro do quarto, o Cara de Sapato acabou dando um beijo, né, na Dânia, mas segundo eles lá foi um beijo de amizade e tudo, porém, a coisa não ficou por aí só. Esse beijo foi crescendo, aí o Cara de Sapato deitou na cama do quarto fundo do mar, ele que é do quarto deserto, ele deitou na cama do quarto fundo do mar e aí ficou conversando ali com a Dânia e tudo mais, só que num determinado momento eles começaram a ter uma brincadeira que parecia até um pouco agressiva, né? Mas a gente viu que não tinha nada de agressivo, mas era uma brincadeira assim de luta, de jiu-jitsu, e aí num certo momento ele mobilizou a Dânia e deu um beijo nela. E isso aconteceu 1 ou 2 vezes, a coisa se repetiu, né? A Marvila, como eu falei, e a Amanda estavam vendo tudo, estavam acompanhando, e aí, claro, tudo isso com efeito de muito uísque, porque os dois haviam bebido bastante na festa. Ele estava ali, ela também simpatizou, né? A gente pode dizer que ela também simpatizou, ela também bebeu bastante, mas uma coisa não justifica a outra. A gente sabe que tanto da parte do Guimê quanto da parte do Cara de Sapato houve sim um erro, né? Como o Tadeu disse aí, eles avançaram o sinal, eles foram além do que é permitido, ou do que é a lógica e a regra de boa convivência, principalmente com mulher, mesmo sendo uma convidada, enfim, nada justifica nada. E realmente os dois avançaram o sinal. Lá dentro do quarto fundo do mar, o Cara de Sapato chegou a receber até uma atenção da produção.
Ele recebeu um aviso de atenção por causa da brincadeira. A Marvila depois explicou pra Dânia que aqui no Brasil a situação é diferente, né? Que dentro do programa também, do reality, não pode ter esse tipo de brincadeira, mas eles continuaram. E aí depois a Dânia falou o seguinte: olha, eu vou dormir, você vai pro seu quarto, eu fico aqui no meu. Pronto, acabou e a coisa ficou por isso mesmo. Mas aí a situação ficou ainda mais pesada, porque foram 2 episódios na mesma noite, 2 episódios que a gente vai falar daqui a pouquinho que vão virar um caso de polícia, né? E aí o caldo entornou. E como eu falei, as redes sociais, as pessoas começaram a pressionar a direção, querendo saber uma satisfação, querendo saber um retorno. Durante todo o dia de ontem ninguém se pronunciou, ninguém falou nada. Lá na casa, a Dânia, ela foi pro confessionário porque o que acontece é o seguinte: quando ela veio pelo intercâmbio, né, da Casa dos Famosos aqui pro Big Brother Brasil, ela veio acompanhada por uma produtora da Telemundo. Então essa produtora tá como uma espécie de eles chamam de chefa, né? Tá ali uma espécie de babá, ela tá acompanhando todos os movimentos da Dânia dentro da casa. E aí ela conversou no confessionário com essa chefa, com essa produtora, e aí essa produtora falou com ela sobre os episódios, sobre o que havia ocorrido, perguntou se ela estava confortável dentro da casa, falou sobre a situação do MC Guimê, sobre o MC Guimê ter feito algo além, falou também dos beijinhos do cara de sapato, e aí a Dânia falou: olha, não tem nada disso, a gente estava sob efeito de bebida, são coisas que acontecem, né? E novamente a produtora reforçou: olha, você tá desconfortável com o episódio aí dentro, né? Você quer falar sobre alguma coisa? E a Dânia falou que tinha acontecido realmente o beijo roubado do cara de sapato e que ela havia também percebido a intenção do MC Guimê naquela hora que ele vai passando a mão nas costas dela, né, que ele vai acariciando, que ele vai ali fazendo uma espécie de carícia mesmo, né, e aí desce nas nádegas dela, no bumbum dela, e não foi uma vez só. E aí a Dânia disse o seguinte, que nada ali dentro havia incomodado ela e que ela gostaria de ficar mais na casa para conhecer mais as pessoas, que ela estava gostando das pessoas ali. E aí a produtora falou: olha, eu vou ficar olhando tudo por aqui, se você estiver incomodada com alguma coisa, você fala com a gente e a gente arruma um jeito de te tirar da casa. Mas sobre a mão boba do Guimê, a Dânia lá com a produtora, ela falou uma coisa muito interessante, que ela disse o seguinte, que a produtora perguntou para ela, né, se ela havia percebido, se ela havia sentido, e ela falou: olha, eu estava bêbada, mas não sou boba. E eu acho que essa frase, ela resume bastante também muita coisa, porque o ponto de vista da Dânia, o depoimento da Dânia a respeito do que havia acontecido. Então a gente já vê aí que ela estava percebendo realmente que o Guimê estava indo além da conta. E realmente o Guimê estava muito alterado, ele estava muito feliz porque era a festa dele, né? O cara de sapato também estava muito feliz porque é aniversário dele, ontem foi aniversário dele, então lá no momento da festa era também uma comemoração pro aniversário dele, só que o presente não foi nada agradável. E foi aí então que o Tadeu entrou na casa e deu o anúncio sobre a desclassificação. Ele disse o seguinte no discurso dele, que o Sapato e o Guimê passaram do ponto, né? E realmente eles passaram do ponto. Eu acho que quando você tá numa convivência, ainda mais uma convivência dentro de um reality, existem regras, assim como outros também já passaram do ponto em outros tipos de situações que não geram a desclassificação, como por exemplo troca de palavrões, de palavras pesadas, tudo isso que faz parte, essas coisas fazem parte do reality, mas esse avanço de sinal, esse comportamento que o Guimê teve e que o cara de sapato teve, eu tava até lendo nas redes sociais, muitas pessoas falando assim, mas o cara de sapato foi só um beijo, até porque ele estava interessado e tudo. Assim, a gente olhando de uma certa forma, por um certo ângulo, não foi tão grave quanto o do Guimê, que estava realmente ali assediando, mas tudo isso é uma importunação sexual. E a gente vê nas imagens que no caso do Guimê, ela tira o braço do Guimê quando ele tá acariciando ela pelas costas, e também no caso do sapato, ali eles estavam brincando, mas também ela estava meio que evitando, a Dânia estava meio que evitando esse contato. E foi então que o Tadeu anunciou essa
desclassificação. Claro que a casa ficou toda muito assustada, todo mundo foi pego de surpresa. Óbvio que ninguém esperava que isso fosse acontecer, né? A gente viu ali reações potencializadas, como por exemplo da Aline, que caiu aos prantos, ela começou a chorar. A Amanda também chorou bastante, porque o cara de sapato era a outra metade dela no jogo, eles que entraram juntos, amarrados na casa, né? Vi também o Gabriel muito preocupado. Não vi preocupação por parte do Fred. Eu acho que o Fred, como ele é muito calculista, ele talvez tenha aproveitado isso para raciocinar como uma espécie de oportunidade dele avançar um pouco mais no jogo, até porque o Guimê era um dos preferidos, né? Isso era muito nítido, talvez não para o pessoal dentro da casa, mas para a gente aqui fora, o Guimê era um dos favoritos ao prêmio. E aí depois que teve esse anúncio da desclassificação, essa despedida que foi horrorosa, foi um clima assim de velório mesmo, um clima muito pesado. Eles saíram pelo confessionário e a produção disse, olha, o Tadeu disse, na verdade, olha, as bolsas vocês arrumem, depois a produção entrega e tal. Só que essas malas só foram arrumadas quase, já faltava poucos minutos para as 2 horas da manhã. Isso porque antes, nesse tempo, desde da saída deles, da desclassificação até esse momento, eles ficaram conversando, tiveram uma conversa longa, uma conversa muito difícil com o Boninho, com o pessoal da produção, e ali foi explicado para eles parcialmente o que havia acontecido, né? Até porque hoje eles vão ter uma outra conversa, tem outro tipo de reunião, né? Hoje é sexta-feira, eles vão ter um outro tipo de reunião para poder acertar alguns detalhes, porque o participante do Big Brother Brasil, não importa se é camarote ou pipoca, ele é um contratado. Então existe um contrato, existem cláusulas, existem uma série de coisas ali que eles vão precisar resolver, né? E aí a gente está falando de 2 camarotes, ou seja, de 2 artistas, né? De 2 pessoas conhecidas, o cara de sapato no esporte, o Guimê na música. Então assim, tem todo um outro tipo de cuidado que ainda que precisa ter, né, em relação à questão de contrato. Então eles tiveram essa conversa e aí, claro, a situação continuou muito pesada. Durante toda essa madrugada, as redes sociais bombaram, o assunto ficou entre os mais comentados do Twitter, né, das redes sociais também, da internet toda, enfim, todo mundo conversando sobre isso. Mas durante o dia de ontem, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as atitudes do Guimê e do Sapato, sob acusação, os dois, de importunação sexual. A delegada que está cuidando do caso, a Viviane, a doutora Viviane, ela está analisando as imagens, a polícia está analisando as imagens da festa, analisando as imagens do quarto, vendo o que de fato aconteceu para saber se vão dar sequência ou não a esse processo aí de importunação sexual, a esse inquérito de importunação sexual. Então as imagens já estão sob análise. A cantora Lesha, ontem também, ela emitiu um comunicado que deixou todo mundo muito preocupado, né? Claro que a gente percebeu aí que ela estava torcendo muito pro Guimê, inclusive na última aparição pública dela na televisão, que foi no Altas Horas de sábado da semana passada, ela havia falado, né, sobre a torcida dela pro Guimê, o Serginho Grossman havia perguntado, e ela compartilhou nas redes sociais um comunicado que dizia o seguinte, abre aspas, todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28. Eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu tô assustada, triste, decepcionada, dói demais, eu tô arrasada, eu tô no fundo do poço, tô machucada e não tenho forças pra nada. Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim. Isso a Lesha publicou antes da desclassificação do Guimê, né? E isso deixou todo mundo muito assustado, porque antes dessa postagem, ela também havia compartilhado um vídeo chorando, dizendo que estava arrasada, ou seja, claro que ela fica, né? Ela que é casada aí com o Guimê, os dois são casados no papel, e imagina, você vê o seu companheiro numa atitude dessa e ainda vê um país inteiro julgando ele por conta desse tipo de comportamento, né? Um comportamento machista, um comportamento irregular, é claro que a pessoa fica completamente desestabilizada, né? Mas a gente ainda vai falar da Lesha também. Bom, a equipe do Cara de Sapato postou nas redes sociais dele uma nota de repúdio às atitudes e disse que, abre aspas, ele vai aprender que há limites que não podem ser ultrapassados. É claro também que
a assessoria do Guimê, né, do Guimê, tanto do Guimê quanto do Sapato, estão aí trabalhando bastante, porque são muitas os veículos querendo saber informações, são muitas as pessoas querendo saber notícias, o que vai acontecer daqui para frente, e é um trabalho muito difícil. Então esse primeiro comunicado que sai nas redes sociais é justamente para poder acalmar a todo mundo, é para poder começar daí para frente a ver que tipo de trabalho vai ser feito de esclarecimento, se vai ter um comunicado oficial, ainda outro comunicado oficial, se vai haver coletiva de imprensa, enfim, porque é um assunto que mexeu não só com a produção do Big Brother, mas mexeu com a parte da linha de shows da emissora, né, da TV Globo, a parte de entretenimento. Tá todo mundo muito abalado porque foi uma eliminação, na verdade uma desclassificação atípica que aconteceu. E isso, como eu falei, deixou todo mundo assim muito sensibilizado ao mesmo tempo. Eu confesso que no momento em que o Tadeu deu a notícia ontem, né, eu também fiquei um pouco desestabilizado, porque talvez a gente esperasse que realmente fosse aplicada uma punição para os dois, mas a coisa foi dita assim como uma bomba. E quando eu vi já o Tadeu abrindo o programa com aquela cara, vestido de preto, aliás, coincidentemente eu também estou de preto, mas não tem nada a ver com esse clima, mas quando eu vi o Tadeu vestido de preto e naquela situação toda, eu já imaginei, ó, coisa boa não vem por aí. Bom, a assessoria da Dânia também se manifestou, eles fizeram um comunicado, eles também compartilharam nas redes sociais, repudiando o episódio de assédio, e eles têm uma frase que eu gostei, que eu trouxe aqui, que é a seguinte, abre aspas, estamos tristes e assustados com o ocorrido, fecha aspas, e eles também pediram respeito. Nesse momento é importante também, porque tem pessoas que vão atacar a Dânia, né, porque ela estava na festa com uma roupa colada, com uma roupa sensual, e nada justifica nada, até porque ela também havia bebido bastante, assim como o Guimê, assim como o Cara de Sapato e assim como todos os outros da festa. Então ela mesma, quando recebeu essa notícia, ela ficou assustada, porque ela não imaginava que a coisa tivesse tomado uma proporção tão grande. Teve um comunicado que a assessoria de imprensa do Guimê compartilhou nas redes sociais dele, que eles pedem desculpas a todos os envolvidos e também pedem desculpa a Alexa. Olha só que situação, né? Que tamanho tomou isso tudo. E para a gente terminar, as últimas notícias desse plantão aqui do nosso 5 Minutos de Fama. Durante a madrugada, a Alexa compartilhou um vídeo nas suas redes sociais dizendo que havia fretado um jatinho para chegar ao Rio de Janeiro, que ela estava fora do Rio de Janeiro e que ela havia fretado um jatinho para chegar ao Rio de Janeiro. E que chegando aqui, ela iria colocar tudo em pratos limpos e decidir a vida dela. Afinal de contas, são quase 10 anos de casamento, né? 10 anos juntos, perdão. Eles são casados e ela tem dores que são válidas para qualquer ser humano. E claro que isso tudo deixa a gente muito sensível. A gente tem o vídeo aí que é bem curtinho. Vamos dar uma olhada no que a Alexa falou nessa madrugada a respeito dessa situação toda envolvendo a desclassificação do MC Guimê do BBB 23. Agora mais calma, eu tô pegando um jato que eu acabei de fretar e tô indo pro Rio de Janeiro para conversar, botar tudo em pratos limpos e decidir o que vai ser da vida, mas principalmente tá do lado, né, num momento tão difícil. E aí o que vai acontecer só Deus sabe, né? Até porque são quase 10 anos juntos, é muito tempo. Mas eu também sou um ser humano e minhas dores são válidas. Então, eu vou conversar, eu não quero ficar me expondo muito. Quem sabe um dia eu volto aqui para me abrir com vocês. Mas por hora é isso, tá? Pois é, e nessa madrugada também a Dânia Mendes foi chamada novamente ao confessionário. Eu confesso que eu também fiquei bastante assustado, porque eu achei que fossem tirar a Dânia do programa, mas essa produtora da Telemundo passou algumas informações para ela, disse para ela que ela não havia sido culpada por nada do que tinha acontecido, que o que aconteceu foi uma decisão
da direção dos produtores do Big Brother Brasil, que possuem regras muito rigorosas. Ela fez questão de frisar isso, que o BBB possui regras muito rigorosas, principalmente quando se diz ao cuidado em relação aos participantes, né, e às mulheres também. E aí a Dani, é claro, falou que estava muito triste porque, assim como os dois que foram desclassificados, ela também tinha sonhos e eles também tinham sonhos, e esses sonhos foram interrompidos por conta de uma bobagem, né? Por conta de um deslize. Então ela ficou muito sensibilizada por isso. Ela também falou que queria, né, que o Guimê e o Cara de Sapato não tivessem problemas com suas famílias aqui fora. Lembrando que ela esteve no quarto do líder quando o Guimê era líder, viu a foto do Guimê com a Alexa, o Guimê apresentou a Alexa como esposa dele. Quer dizer, tudo isso ali mexeu bastante com a cabeça da Dani. E essa produtora disse o seguinte, abre aspas, você não tem que sentir pena de nada. O que passou não é da sua responsabilidade, fecha aspas. Ela tranquilizou um pouco a Dani. Ainda passou informações também da Casa dos Famosos para Dânia sobre os que estavam indicados para eliminação e que seria um alívio também porque ela não havia sido indicada para a eliminação dessa semana, então ela também ficou bastante feliz. Ela conversou bastante com essa produtora da Telemundo, que é a emissora que produz a Casa dos Famosos, né? Essa produtora, esse programa, ele é produzido e gravado nos Estados Unidos para a comunidade latino-americana que vive lá. Então tem muitos mexicanos que trabalham nesse programa, são pessoas competentes, super competentes, né? E aí tem essa produtora que está dando todo o suporte. Ela informou para a Dânia que ela também estava assistindo ao programa e que a Dânia, se sentisse qualquer situação de desconforto, qualquer coisa, poderia ir ao confessionário e falar com ela. E aí, gente, como eu falei aqui, por volta de 2 horas da manhã, mais ou menos, faltando uns 10 minutos para as 2 da manhã, eles começaram a arrumar as malas do Guimê, o pessoal da casa, e do Cara de Sapato. E claro que a Amanda foi aos prantos, ela arrumou as coisinhas, ela queria ficar com algumas coisinhas dele, ela até pegou uma camisa preta e falou assim, eu vou ficar com essa camiseta preta dele, porque ele não tá aqui para pedir de volta e tudo, mas a gente percebe que a Amanda tá muito sentida. Logo depois também desse anúncio, teve prova do líder, a Bruna venceu a prova do líder, ela ganhou, além da liderança, ganhou também um cheque no valor de 100 mil reais, mas não tinha momento nenhum, não tinha clima. Eu também vi as pessoas comentando nas redes a respeito disso. Mas a Bruna não comemorou, ganhou 100 mil reais. Gente, a casa estava ali naquela situação, né? Então a gente vê que realmente o participante, quando está ali, ele tem o seu sentimental, o seu emocional muito abalado, porque o que são 100 mil reais diante de 2 participantes que acabaram de ser, minutos antes de ser desclassificados. Então assim, tudo muito sensível ali dentro. E aí a Bruna vence essa liderança, depois ela foi até pro quarto, a Dânia foi junto, né? A Dânia Mendes foi junto porque ela também tá no VIP, e agora é assim, é um clima de velório. A gente acha que agora, nessa sexta-feira, esse clima vai se estender ao longo do dia. Tem dinâmica para acontecer no final de semana, tem prova do anjo, tem muita coisa ainda, mas assim, o clima na casa não está nada bom. E eu acho que isso aconteceu no momento em que a casa estava tentando se reencontrar, tentando se reestruturar para seguir por essa reta final, né? Afinal de contas, o programa já passou da metade, o reality, o confinamento já passou da metade. Então, a casa estava tentando se reestruturar e de repente cai essa bomba, né? A visita do intercâmbio acaba se tornando uma confusão tremenda, 2 desclassificados e 2 participantes fortes, como o MC Guimê, que estava aí entre os queridos, um participante guerreiro, estrategista, um ótimo jogador. Eu acho que o Guimê, até agora no jogo, tirando esse erro dele, porque todos nós podemos errar, né? Tirando esse erro dele, ele foi um excelente jogador, um excelente estrategista, foi um cara que fez a leitura correta desse BBB 23, ele conseguia ver as pessoas, ele conseguia ver os adversários, ver os participantes. O Cara de Sapato nem tanto, ele tinha uma outra forma de jogar, mas o Guimê, ele tinha uma visão muito incrível do jogo e infelizmente ele perdeu isso tudo foi colocado por terra, isso tudo foi por água abaixo, literalmente, depois desse episódio, dessa fraqueza. E aí, gente, acho que vale lembrar, aproveitando aqui o nosso espaço, o nosso programa, que não cabe a gente a julgar, não cabe a gente a tirar pedras, porque assim como aconteceu com o Guimê,
todos os dias acontecem com milhares de homens em todo o país, com várias pessoas. Esses episódios acontecem, alguns tomam proporções desastrosas, levando até a óbitos muitas vezes. Então é importante a gente ter a consciência e que esse exemplo, mau exemplo, sirva para despertar na gente o senso crítico, para a gente poder compreender que assim em briga de marido e mulher, a gente mete a colher. Então, se tem algum problema, se você está vendo algum problema de algum casal, tendo confusão, procure ajuda, procure orientação das autoridades, porque a gente vive em outro tempo, né? E é muito importante. É claro que o que aconteceu na casa do Big Brother teve proporções menores nesse sentido social, né? Mas a vitrine é muito grande, a exposição é muito grande e eu acho que vale muito esse tipo de acontecimento para que a gente exercite o nosso poder de reflexão, para que a gente exercite o nosso poder de cidadão e também de criatura humana, não é verdade? Então, fica aqui o meu abraço para o Guimê, o meu abraço para o Cara de Sapato, a todo mundo que trabalhou, as equipes, os ADMs, né, de rede social, tudo isso, porque infelizmente o jogo foi perdido e acabou, para eles acabou. E tomara que o público não tenha essa política imbecil de cancelamento, nada disso. O erro aconteceu. Eles vão reparar o erro deles, com certeza, assim que as coisas acalmarem, eles vão procurar os devidos canais de comunicação para poderem dar suas versões, para poderem falar sobre isso, mas que fique o exemplo, não é verdade? Bom, a casa agora, gente, segue com 9 participantes. Como eu falei, a Bruna é líder dessa semana e aí a gente agora começa a criar uma expectativa sobre quem a Bruna vai indicar neste domingo, até porque eu acho que na cabeça dela, talvez ela poderia indicar o Ricardo Alface, mas os dois fizeram as pazes na festa, exatamente, enquanto estava acontecendo aí um monte de situação estranha e desconexa, a Bruna estava fazendo as pazes com o Ricardo Alface. Então a gente agora tem que aguardar essa formação de paredão nesse domingo e que também vai ter a participação da Dania Mendes. Ela vai ter aí um papel fundamental, né, no poder coringa. Então a gente tem que ficar ligado para tudo que acontece. O nosso programa fica por aqui, esse especial. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência e a gente volta a qualquer momento ou então na quarta-feira com o eliminado da semana. Um grande abraço para todo mundo e a gente se vê. Até lá! Cinco minutos de fama especial BBB 23. Oferecimento Tudo Vira Doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais.